Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, do trabalho, do aprendizado. Vamos elevar nossos pensamentos nesse primeiro trabalho do ano, pedir aos nossos amigos queridos que nos amparem, nos envolvam, que nesta noite seja uma noite muito especial para os nossos corações, que a festa continue durante todo o ano, mas é a festa do aprendizado, a festa da humildade, a festa da caridade, a festa que Jesus coloca nos nossos corações, a festa que nos eleva, que faz os nossos corações grandes para o nosso próximo, que possamos sempre abençoar a vida, porque a vida é um dom de Deus para cada um de nós. Então que nesta noite a mensagem possa tocar os nossos corações, e assim, retornando aos nossos lares, possamos levar essa luz a todos aqueles que lá ficaram. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, nós andávamos perdidos pelo mundo, Vivíamos no bel prazer do mundo, nas ilusões, tínhamos alguns ensinamentos, mas o mundo nos encantou e nos perdemos na caminhada, simplesmente nos perdemos. Então o Cristo vem à terra e veste-se do corpo chamado Jesus, e aí ele começa uma nova trajetória na nossa caminhada, com toda humildade, com todo carinho, com todo amor por cada um de nós. Alguém pode se perguntar, mas eu não estava lá? Estava sim. Com certeza todos nós estávamos lá. Então o mestre vem e começa a nos ensinar o beabá, tudo pelo começo, como pega a mãozinha da criança, começa a desenhar a letrinha, não é isso, a bolinha, o quadradinho. Ele fez isso com a gente. E em toda a sua mensagem ele deixa uma coisa muito bem clara: eu não sou melhor do que vocês. Veja bem, nós estamos falando do Cristo, porque quando ele chega e lava os pés dos seus apóstolos, ele mostra ali uma lição de humildade, ou seja, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esta é a missão do nosso mestre. Então, durante essa trajetória de ensinamentos para todos nós, ele já não se tornava mais um mestre. Agora ele era um mestre, um irmão e um amigo. Um amigo. Só que nós entendemos a mensagem e no decorrer do tempo, o que aconteceu? Nós nos perdemos de novo. Porque a humildade daquela criatura que vem nos ensinar, ela se perde e nós começamos a colocá-lo de volta lá em cima da onde? Nós não sabemos. Então, o Cristo que pisou esse chão aqui e falou para nós de igual para igual, nós pegamos ele e colocamos lá em cima, no pedestal. E muitos de nós têm dificuldade de se direcionar a ele. Por quê? Porque ele está lá em cima. Se nós tivéssemos entendido a mensagem, eu não estou lá, eu estou aqui, com certeza, até a nossa prece seria mais singela, sabia? Por quê? Porque nos ensinaram também que através do ritual é que as coisas vão acontecer na nossa vida, e não é. É através da simplicidade. Então, como que eu posso orar? É simples, gente. Orar é uma conversa, é uma intimidade. Sabe o que é uma intimidade? É isso. Então, eu vou me postrar ao Cristo, a Jesus, com a sinceridade do meu coração. Então, eu não vou criar um ritual, vou falar: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Jesus, me orienta. Jesus, me esclarece, me ampara. É isso. Mas nós criamos uma ladainha tão grande, porque olha, tem que ser assim, eu me ajoelho, eu deito no chão, eu grito para ele ouvir. Não é nada disso. Nós nos perdemos de novo. E os dogmas que embutirem em nossas mentes está difícil de ser tirado, mesmo dentro do Espiritismo. Porque muitos companheiros trazem a Igreja Romana para dentro do Espiritismo, infelizmente. Nada contra, não é isso. Mas se nós abraçamos uma doutrina onde os dogmas ficam de fora, nós precisamos entender qual é a mensagem do Espiritismo. Quem é o Cristo? Quem é Jesus em nossas vidas?
E hoje, mais do que nunca, se nós entendermos a mensagem do Mestre, nós não somos mais pedintes. Agora nós somos aqueles que trabalham ao lado de Jesus. Nós somos os trabalhadores da última hora, queiramos ou não. Mas eu não tenho curso de espiritismo, eu não tenho faculdade, eu não sou PhD, nada disso, ninguém é. Vocês lembram da simplicidade? É disso que Jesus fala para nós até hoje. Servir, trabalhar pelo bem, caridade, amor ao próximo. É disso que ele está falando. E para isso não precisa ter curso superior, tem que ter o quê? Um coração simples, é só isso. A gente ver a necessidade do outro e essa necessidade tocar o nosso coração, seja ela qual for. E um ponto muito importante que Jesus nos ensinou e nós esquecemos: cada um dá o que tem. Não vamos abraçar uma causa ao qual nós não temos força necessária. Vamos dar o nosso quilzinho, é isso que eu posso dar e acabou a conversa. Aqui tinha uma mensagem muito legal sobre isso. Que ela falava disso, cada um dá o que tem. Não vamos dar aquilo que nós não temos, senão nós vamos nos perder mais uma vez. Então, Jesus hoje, ele também é o nosso amigo, e o amigo, ele se preocupa com o outro. O amigo cuida, ampara, aconselha, esclarece. O amigo não quer ver o mal do outro. O amigo, que é uma raridade, não é isso? Então o amigo nos quer bem. Tem uma menção no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim, meus amigos, eu não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Então, nós somos muitas vezes abordados, e eu quero acredito aqui quase todos aqui, né? Você aceita Jesus? Como se ele fosse um objeto, como se ele fosse uma mercadoria. Aceita Jesus? Quem sou eu para aceitar Jesus? É Jesus que nos aceita, é Ele que nos escolhe. Se hoje nós estamos aqui dentro da seara, porque nós somos escolhidos, sim. Alguns veio pela dor, sim, mas muitos veio pelo amor também, porque se identificaram com uma causa. Hoje temos uma visão ampla, fora dos dogmas. Nós percebemos que a nossa conexão é direta, não existe intermediário entre nós e Deus, não existe intermediário entre nós e Jesus, não existe. É tete a tete, é mente a mente. Por isso que nós falamos, a nossa oração ela é uma conversa, seja de gratidão, seja para pedir um conselho, um auxílio, seja o que for, ela é direta. E nós vamos derrubando esses dogmas à medida que nós vamos entendendo a mensagem do Cristo. Então ele continua: para que tudo que pedires em nome de meu Pai, o meu Pai vos conceda. Então, quando ele fala que eu sou o caminho da verdade e da vida, ele está falando nessa conexão. Quando nós entramos nessa sintonia, nós estamos nos sintonizando com Jesus e com Deus ao mesmo tempo, que não são a mesma pessoa, não. Jesus e o Pai. Então a nossa conexão é plena. Preste bem atenção nisso. E quando nós entendemos que esta conexão é plena, nós vamos entender que nós somos figuras muito importantes na vida. Mas por que eu sofro? Eu sofro porque em algum momento eu errei, eu tropecei, eu caí. O sofrimento vem. Eu fiz escolhas erradas, o sofrimento vem. Porque na verdade não é um castigo, é uma colheita. Plantei a semente que não era boa, a colheita não vai ser boa. Isso faz parte do nosso ciclo evolutivo. É desse Jesus que nós estamos falando. E preste bem atenção, ele nunca deixou de nos amparar. Nunca. Jesus nunca nos abandonou. Algumas pessoas pregam, mas ele vai voltar. Alguém acredita nisso? Não vai. Sabe por quê, gente? Porque ele nunca foi. Como é que alguém volta se nunca foi? Jesus esteve sempre, está sempre com a gente. Entendeu? Cria uma imagem
na crucificação, então Jesus morreu. Não, o corpo morreu, o Espírito continua e continua governando este órgão, e muito bem, por sinal. Então estamos todos amparados, estamos todos protegidos. Então Jesus, ele é a videira, e aqueles que o seguem são os galhos, que darão frutos, mas para que isso aconteça é necessário que fiquem unidos ao tronco. Então, como é que a gente frutifica nesta vida? Quando nós temos um alicerce, quando nós temos um foco. Jesus é o mestre por quê? Porque se nós entendemos a mensagem de Jesus, nós vamos ver que a nossa vida vai caminhar melhor. Sabe por quê? Porque nós vamos nos sentir fortalecidos para continuar esta caminhada. E não é no petitório, não, é na gratidão. Porque cada vez que nós enfrentamos uma etapa e vencemos, nós vamos agradecer. E cada vez que nós agradecemos, nós nos fortalecemos. Porque é a gratidão que nos faz mais forte, não é o petitório. Preste bem atenção. Comece agradecendo um dia e chegue no final dele. Teve dificuldades? Sim. Mas a força de vencer foi maior. E no final do dia nós vamos agradecer de novo. É disso que Jesus está falando para nós. Então ele é um amigo, sim. Vamos tirar ele lá de cima e trazer ele para cá. Porque o amigo caminha ao nosso lado. Ele não fica lá em cima esperando o amigo. E é isso que nós precisamos acreditar dentro do Espiritismo. É esse mestre que nós seguimos. Esse mestre que está nos orientando todos os dias de nossas vidas. Então, o que nós podemos fazer para agradar esse amigo? É fácil. Vocês lembram quando nós nos perdemos lá atrás, que ele precisou ouvir e trazer a boa nova? Nós tínhamos tantos ensinamentos, lembra dos 10 lá, né? Não pode, não faz, não. Ele resumiu em 12. Amar a Deus sobre todas as coisas e, alguém lembra? Ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lição do mestre. Agora, quem é o nosso próximo? Essa parte é difícil, não é, gente? E o nosso próximo cruza o nosso caminho todos os dias. Mas eu não posso resolver o problema do mundo, claro que não. Ele nunca falou isso para nós. Mas ele deixou bem claro: toda oportunidade que tiveres de fazer o bem, faça. Toda. Prestando bem atenção, cada um dá tempo. Então, o que é fazer o bem? De repente tem uma pessoa cabisbaixa, nós passamos por ela, bom dia, ela não espera esse bom dia. Esse bom dia toca o coração dela. Alguém me viu, olha que coisa legal, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, uma informação, um elogio. São coisas básicas que nós podemos fazer. De repente a nossa alegria contagia um lugar, como a nossa tristeza também. Mas se nós queremos fazer o bem, vamos deixar a nossa alegria contagiar. Preste bem atenção. É a nossa alegria, não é a nossa intimidade. Então nós podemos modificar o ambiente, sim, podemos. E Jesus está falando justamente sobre isso. Então, não vamos querer abraçar algo que nós não temos condições ainda. Vamos fazer um cadinho, um pouquinho de cada vez, para que aí nós possamos sim, poxa, eu faço parte dessa caravana, porque se Ele nos escolheu, é porque Ele sabe da nossa força, da nossa vontade, do nosso coração. Ele sabe que nós somos do bem, e é por isso que Ele nos convidou para fazer parte desta caravana. É como os companheiros da casa espírita. A gente chega na casa espírita, está tudo organizado, não é, gente? Tudo limpinho, tudo bonitinho, não é? O ar ligado, tudo perfeito, não é? Mas nós sabemos como que foi o dia de cada trabalhador da casa espírita? Não. E com certeza não foi mar de rosas. Porque o trabalhador tem os perrengues da vida. Todos nós temos dificuldades. É um filho, um problema, é o trabalho, é o chefe, é a condução, é a chuva, enfim. Mas hoje nós temos uma causa maior para abraçar,
Então, aquilo que me incomoda vai ficar do lado de fora. Enquanto eu estiver aqui dentro, o meu objetivo é fazer o meu melhor. Depois eu abraço o meu problema lá fora, não tem problema nenhum. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos um objetivo. E é disso que Jesus está falando na nossa vida. Deixarmos de ser vítima de nós mesmos e começar a olhar o mundo de uma forma diferente. Por quê? Porque tem muita coisa para ser feita lá fora. Embora o bem prevaleça, mas o mal está um pouco irritado. E o que nós estamos vendo aí fora faz parte do nosso crescimento. E sabe por quê, gente? Porque chegou a hora de separar o bom e o ruim. Tem uma mensagem bacana aqui. Ele diz assim, há um tempo de semear, há um tempo de colher, há um tempo de aprender e experimentar, e finalmente veio o tempo de decidir e se qualificar para a nova era que já chegou. É por isso que nós somos os escolhidos, porque nós já temos a capacidade de decidir o que nós queremos de nossas vidas. Os tempos anunciados da separação do joio e do trigo chegaram. Não há mais como protelar, ou seja, adiar as nossas decisões pela transformação moral. Então, o que nós estamos vendo aí fora, esse caos que nós vemos, embora muitos não comentem, mas nós estamos vendo, ele está fazendo parte do nosso processo evolutivo. Por quê? Porque muitos irmãos, mas muitos irmãos mesmos, já não estão reencarnando aqui mais. Muitos. Estamos num processo de transição. Todos já ouviram isso. Provas e expiações para a regeneração. E nós estamos no meio desse processo. Tem muita lenha para queimar. Mas muitos irmãos já estão sendo convidados a se retirar. Muitos. Então o que nós estamos vendo aí nada mais é do que uma agitação normal. Porque quando alguém é incomodado, ele se agita. Então, o mal que nós vemos no mundo é justamente o mal que está se irritando, porque sabe que não vai ter espaço para ele. Então é o que nós estamos vendo. E aqueles que se filiam, que sintonizam com este mal, estão fazendo o que fazem. E nós estamos vendo. Porque temos que ver isso. Porque o nosso aprendizado também faz parte desse processo. Porque nós temos o direito de escolher. Se nós quisermos abraçar esta causa, vamos para lá também, não tem problema nenhum. Podemos escolher o bem, podemos escolher o mal, não há problema nenhum. Então chegou o momento do sim, sim ou do não, não. Vai caber a nós. Então há outras alternativas para essa decisão. Então nós temos que ser objetivos na nossa escolha. Qual é o caminho que nós queremos trilhar? É o do bem? Ótimo, vamos continuar. É o do mal? Ótimo, é uma opção. Livre-arbítrio, direito de escolher. É isso. Há muita dor nesse tempo, é o que nós estamos vendo. São muitas as razões, mas praticamente podem ser resumidas pela colheita de espinhos como resultado da semeadura, da indiferença e do egoísmo. Então, o caos que nós vemos, na verdade, ele é o resultado de uma situação. Ele é o efeito, porque a causa já aconteceu lá atrás. Então, o que nós vemos, a miséria, o que nós vemos, a fome, muitas situações, tem uma explicação. E não cabe a nós falar nada para ninguém, quem somos nós. Mas dentro do estudo sério, nós entendemos o processo que está acontecendo aí fora. Não somos inocentes, nenhum de nós. Somos responsáveis pelo que nos acontece todos os dias. Então, se algo de bom acontece, fomos nós que criamos. E se algo de ruim acontece, fomos nós que criamos. Então, não adianta culpar Deus, culpar ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Praticamente,
Há muitas esperanças também nesse tempo, mas finalmente o bom combate que muitos enfrentaram e tantos outros continuam enfrentando, pelejando, fazendo a diferença nesse momento. Vencer talvez não seja mais possível. Há que se ter a boa vontade. Então, quando nós abraçamos uma causa para o bem, é a nossa boa vontade que está prevalecendo. Então, nós ainda não perdemos a fé nem a esperança. Nós acreditamos no mundo melhor. E esse mundo melhor nós estamos fazendo aqui, neste mundo. Porque quando nós buscamos esclarecer os nossos corações, quando nós buscamos crescer espiritualmente, é porque nós sabemos que o bem vale a pena. Então, a decisão é sempre nossa. E eu tenho certeza que nós reunidos aqui estamos num estágio, nesse momento, melhor do que muitos irmãos que estão lá fora, porque neste momento os nossos corações estão em paz, e é essa paz que Jesus está falando para nós. Eu vos dou a minha paz. E o que é a paz? A paz de Jesus é quando a nossa consciência está limpa, tranquila, quando nós temos a certeza de que fizemos o nosso melhor, onde quer que seja. E por que as trevas se desesperam e os orgulhosos se confundem? Há muita gritaria, confusão, obsessão? Sim. Olha o mundo lá fora. Nós estamos vendo um caos, não estamos? Aparentemente sim. Mas está tudo sob controle. Nada foge aos desígnios de Deus. Nada. Então, o que nós vemos lá fora é um processo natural. Muitos irmãos se perderam, estão revoltados e querem começar por cima. Isso não vai acontecer. Temos que voltar para o final da fila e começar do zero. Esta é a abençoada reencarnação. Só que muitos, como nós falamos no começo, não vão ter mais a oportunidade de estar aqui. Vão para um outro plano, porque eles escolheram ir para o outro plano. Como? Através da conduta infeliz que tiveram. Muitos, mas muitos. Então, o que nós podemos fazer é o tempo de decidir. E decidir a uma só voz, ou seja, ouvir, sentir e seguir Jesus. E como é que eu sigo Jesus? Eu tenho que ir numa religião, num templo, numa igreja? Não. Não. Seguir Jesus é simplesmente entender, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Seguir uma religião, uma doutrina, isso é escolha da pessoa, mas isso não tem nada a ver com a proposta de Jesus em nossas vidas. Jesus está falando de coração para coração. Então, quem se deixa envolver pela mensagem do Mestre entende que o que eu posso fazer é no meu templo e não no templo de perto. É o meu coração que vai determinar o que eu posso fazer pelo meu semelhante. E isso eu posso fazer em qualquer lugar. Não existe um lugar reservado para fazer o bem, para praticar o amor, a caridade, onde nós estivermos. É por isso que Jesus caminhou entre nós, porque o exemplo do Evangelho também é esse. Ele podia se trancar no templo e ensinar lá, não era assim como eram os doutores da lei? Não. Ele caminhou diante da multidão, junto com a multidão. Por quê? Porque ele queria nos mostrar que é no mundo que nós vamos fazer a diferença. Não é trancado num templo de pedra, muito pelo contrário. É libertos que nós podemos fazer mais e trabalhar pelo bem e pelo amor do próximo. Então, seguir Jesus é o nosso grande desafio da comissão de trabalhadores da última hora. Então, o que nós podemos entender? Quem é Jesus na minha vida? Hoje, é o meu grande amigo. Por quê? Porque ele não nos desampara. Em momento algum, Jesus nos desampara. Muitas vezes nós entramos na turbulência do mundo. E o que acontece? Nós ficamos confusos. E quando nós estamos confusos, nós não raciocinamos nitidamente. E aí começam a surgir situações desagradáveis. E aí nós começamos a questionar:
Alguém me abandonou? Mentor não existe? Para que eu vou nos semeadores? A minha vida é uma droga? Porque é isso. Então a gente entra numa sintonia tão negativa e passa a se alimentar disso, esquecendo que os amigos benfeitores estão nos envolvendo, nos esclarecendo, trazendo intuições, conselhos, ideias, mas elas passam despercebidas. Ela bate nesse escudo que nós criamos e volta, e cada vez mais nós vamos nos tornando infelizes. Mas por quê? Porque o amparo acontece, mas nós fechamos a porta, nós não permitimos que a ajuda chegue até nós, porque muitas vezes um simples conselho que nós recebemos, nós tomamos uma decisão feliz, todos os dias de nossa vida, e todos os dias nós somos assistidos, mas como diz, de cabeça quente ninguém resolve nada. Então o que nós temos que fazer? Parar, refletir, conversa com Jesus, mas conversa no tete a tete, abre o coração, fala para ele o que ele já sabe, o que incomoda, o que dói. Fala: Jesus, eu não estou bem, eu não estou legal. Conversa, tira o ritual de fora, porque a sinceridade é a maior prece que existe em nossas vidas. Quer conversar com Deus? Converse, no mano a mano. Pai, eu estou infeliz hoje, eu não sei o que está acontecendo, e a resposta vai vir, mas para isso nós temos que estar o quê? Receptivos. Nós temos que emitir com sinceridade e receber com sinceridade, e aí nós vamos percebendo que tudo à nossa volta começa a conspirar para o bem, tudo. As nossas ideias vão fluindo de uma forma mais positiva. Nós já vemos respostas em situações. Nós vemos nas pessoas já não mais o inimigo, o adversário, não. Nós vemos um irmão que muitas vezes precisa do nosso carinho. E aí nós vamos entendendo a mensagem do mestre. Caramba, ele tinha razão. Eu posso amar o meu semelhante. Eu posso entender a dor do outro. E eu começo a perceber que a minha dor não é maior do que a dele. Por quê? Porque Jesus falou para mim: eu sempre estarei contigo. Mas eu preciso entender o que é estar contigo. Ah, mas Jesus vai ficar de tiracolo com a gente? Não. Para isso existe essa espiritualidade que já está aqui cuidando de cada um de nós. Essa espiritualidade que está aqui nos inspirando. Essa espiritualidade que nos acompanha de casa para cá, daqui para casa, para o trabalho, para a vida social. Essa espiritualidade que nunca nos abandona. E isso também não é questão de religião, porque todos nós encarnados somos protegidos pela espiritualidade, queiramos ou não. Então, o bem prevalece em nossas vidas, só que muitas vezes as nossas escolhas equivocadas começam a fechar portas, e essas portas, com certeza, fechadas, vão trazer dor no nosso coração. Então, vamos conversar com Jesus como amigo. O mestre que traz a boa nova, o irmão em humanidade e o amigo que nos escuta em todos os momentos de nossas vidas. Esse é o Jesus que nós conhecemos no Espiritismo. Esse Jesus que não está lá em cima, é o Jesus que caminha ao nosso lado, o Jesus que nos abraça todos os dias e, o mais importante, o Jesus que acredita em cada um de nós. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque vencemos muitas barreiras e vamos vencer tantas outras, porque a nossa fé tende a aumentar cada vez mais. Então, a proposta de Jesus é abrir o nosso coração e deixar o bem prevalecer. Essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos fazer uma meditação. Agradecer, sempre agradecer. Agradecer ao mentor desta casa, este irmão amigo, que nos recebe sempre de braços abertos, nos acolhendo, nos amparando, nos dando a oportunidade de estarmos aqui juntos,
Agradecer ao nosso mentor querido também, esse irmão incansável que nos acompanha durante toda essa jornada reencarnatória. Agradecer a toda essa equipe espiritual que cuida de cada um de nós. Agradecer a Ti, Mestre Jesus, pelo Teu Evangelho de luz em nossas vidas, pelos Teus ensinamentos, pelos Teus exemplos, por nos dar a oportunidade de Te chamar de irmão, de amigo, por acreditar em nós. E agradecer a Ti, Deus nosso Pai, por mais um dia de vida, de oportunidades, que possamos, Senhor, nesta noite abençoada, sairmos daqui renovados, fortalecidos, levando esta luz a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja, graças a Ti e graças a Jesus. Muita paz a todos. Tchau, tchau, obrigado.